Olá, seja bem-vindo ao curso de desnutrição decorrente da infecção de Covid-19. Me chamo Liane, sou médica nutróloga. Minha formação, eu fui muito privilegiada na minha formação porque eu tive tanto a parte da área particular, né, a área privada, quanto a parte do SUS, porque é importante mesmo. Muitas vezes algumas diretrizes ou algumas coisas não são possíveis de ser realizadas decorrente da falta de insumos e materiais. Em outros locais você consegue ver o quanto elas podem ser bem direcionadas para o paciente, porque tem material em abundância. Então, se você tiver a oportunidade de aprender em dois ambientes distintos, é muito importante o resultado disso em formação profissional, na minha opinião. Então, a minha faculdade foi a Faculdade de Medicina de Jundiaí, em São Paulo. Fiz residência de clínica médica no Hospital Pitangueiras, tá? Lifestyle Medicine Harvard Medical School e a nutrologia na USP, em Ribeirão Preto. Tenho título de especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia. Quais são os objetivos desse curso? Por que você deveria realizar desse curso, né? Não só pela questão que o Covid-19 é uma coisa super atual, pensando não só na questão da saúde global, mas focando no caráter nutricional do paciente. É uma doença que acomete vários setores do corpo e ela tem uma alteração nutricional, o paciente fica muito desnutrido em pouco tempo. Claro que tem que diferenciar, vou falar um pouquinho mais para frente, em que categoria esse paciente está. É um paciente que está em tratamento ambulatorial, está em casa, é um paciente que está no hospital. Os objetivos da divisão de desnutrição parte 1 e parte 2, porque para entender como tratar um processo nutricional, primeiro é importante que se entenda a fisiopatologia da desnutrição, o que ela faz com o corpo, quais locais ela comete, né? Quais são os resultados de todos esses prejuízos. E na parte 2, como você faz essa avaliação nutricional para inserir esse paciente, se ele está grave ou não, quais os tipos de terapia nutricional podem ser realizadas. Entre os objetivos também envolve a avaliação do paciente, introdução da manutenção da terapia nutricional de forma cautelosa. Por que o cautelosa? Se você categorizou o paciente, então tá, o paciente ele tá na terapia intensiva, ele tá entubado, não tá entubado, quanto tempo ele tá de jejum, tudo isso modifica qual foi a perda de peso, qual que é a história dele prévia, por quê? Uma pessoa que já teve uma perda ponderal, às vezes de 10 quilos, está em jejum 3, 4 dias, ou às vezes está comendo há 10 dias em pouca quantidade. Por mais que você calcule o VET, você vê lá o valor energético total, qual é a meta que ele precisa chegar, não necessariamente você tem que dar tudo aquilo para ele, porque o corpo dele já diminuiu o metabolismo, já entrou em um equilíbrio com uma quantidade menor de nutrientes. Se você der uma quantidade maior, você pode levar o paciente ao óbito, que é a síndrome de realimentação. Tá? Muitas vezes o paciente ele evolui a óbito, às vezes por outras alterações que as pessoas não entendem que aquelas alterações elas são decorrentes da síndrome de realimentação, que foi terapia nutricional inadequada, oferta energética em excesso. E te atualizar no tratamento e manejo do paciente com infecção de Covid-19. Qual é a importância da desnutrição na evolução do paciente? Tá? É fundamental essa triagem nutricional. O diagnóstico e intervenção nutricional, vou mencionar alguns artigos científicos e algumas diretrizes. Qual é o roteiro? Então, estamos na parte 1, desnutrição, parte 1, depois a parte 2, que é a avaliação nutricional, passando pelo Covid-19, explicar de uma forma geral quais os sintomas do Covid-19, o que ele faz com o corpo, qual a forma de atuação, lembrar, super importante, que no momento não existe uma coisa preventiva fora a vacina. Tá? Os artigos, eles modificam muito, cada vez mais tem novos estudos, tem pesquisadores tentando entender como esse vírus funciona, mas vacina é a melhor forma de prevenir. Deficiência de vitaminas e minerais. O paciente está com turvação visual ou ele está com alguma
cãibra com alguma coisa específica e muitas vezes ou não é levado a sério ou não se entende que isso é deficiência de vitaminas e minerais. Precisa repor. Às vezes você vai repor endovenoso, dependendo, às vezes via oral, mas a questão é ter o alerta para saber que aquilo precisa ser tratado. Síndrome de realimentação e finalizar com um caso clínico real de um paciente que eu fiz acompanhamento via telemedicina, pós-infecção de Covid-19, grave, ficou entubado por vários dias no hospital e desnutriu e teve toda aquela questão da reabilitação e melhora nutricional. Quando fala em desnutrição calórico-proteica, a divisão é tanto em primária quanto em secundária. Quando se fala em primária, é porque não tem comida, então falta de acesso ao consumo de nutrientes adequados. Quem é mais afetado, os grupos mais afetados são as crianças e os idosos. Pensando em desnutrição calórico-proteica secundária, são aquelas doenças que vão alterar a absorção ou parte da digestão, alteram o apetite ou o metabolismo dos nutrientes. Aí entram várias doenças. Doenças graves, distúrbios esfoliadores ou perdedores, distúrbios do trato gastrointestinal, então uma doença celíaca descontrolada, uma síndrome do intestino curto, uma doença intestinal inflamatória, uma anorexia, uma sepse, choque séptico, tudo isso entra como secundário. Paciente diagnóstico de infecção por Covid-19. Esse paciente, ele está com sintomatologia que ele consegue tratar em casa? Não, ele não consegue ficar só em casa, ele precisa de alguém que acompanhe ele no ambulatório. Ok, tá bom, eventualmente vem um médico, teve uma perda de peso, acompanha com uma equipe multidisciplinar, tem um nutricionista. Como que esse paciente vai ser acompanhado? Teve perda de peso ou não? É completamente diferente de um paciente hospitalar. E dentro do hospitalar, onde esse paciente está? Ele está na enfermaria? Ele está na UTI? Se ele está na UTI, ele está entubado? Ele está ficando em posição prona? Está usando sonda ou não? Está em jejum ou não? Tudo isso é muito importante. Quanto perda de peso ele teve? Porque quando você cria uma categoria para o paciente, onde ele está, nesse local que ele está, há quanto tempo ele está, ele teve perda de peso ou não, qual é a gravidade dele, você consegue entender muito mais o processo inflamatório que está no corpo dele. Porque não só o processo inflamatório decorrente da infecção diretamente, mas a partir do momento que o paciente ele fica grave, ele pode ter outras infecções secundárias e cria um estado inflamatório persistente que consome mais ainda o organismo, né, do paciente e altera o metabolismo completamente. A sintomatologia dele e qual é a gravidade, né? Quando se tem uma infecção, como eu mencionei previamente, existe já um aumento da necessidade energética proteica. Está consumindo tudo lá, às vezes em mais ou em menos intensidade. O organismo ele tenta reagir o máximo que ele puder, mas dependendo desse evento estressor, ele não consegue muito e acaba perdendo mais do que deveria das suas reservas. O suporte nutricional, quando ele é feito de forma adequada, ele pode melhorar muito o quadro do paciente. De uma forma muito simples, pensa em um carro que ele precisa não só com tudo funcionando, todas as partes do carro funcionando, mas também da energia adequada. Se tem a quantidade do tanque, você dá mais combustível do que deve, isso vai danificar, e se você der muito menos, ele não vai conseguir ir. Então, é sempre o equilíbrio para aquele automóvel específico. É uma forma leiga de tentar explicar que cada indivíduo, por mais que existem as diretrizes, existem os guias, lembrar que cada ser é único, né? Precisa individualizar. Às vezes você vai começar uma terapia nutricional para o paciente enteral, ele não vai tolerar a forma que deveria, né? Que seria ótimo para o organismo dele se recuperar. Às vezes, com 20 ml hora de terapia interal, de terapia nutricional interal, não tolera. E às vezes tem paciente que você não dá nada, tem lá a via oral e ele come muito mais do que você imaginava. Então, por mais que tenha a programação, tem que pensar que aquele paciente específico ele vai responder de uma determinada forma que nem sempre é como nós gostaríamos, ou como o guia falou, né? O guia específico lá do Ministério da Saúde, ou da Braskem, enfim.
Então, para isso que nós precisamos ter a experiência e o entendimento de individualizar o tratamento para aquela pessoa. Pensar que enquanto a doença não for corrigida, vai continuar acontecendo perda de massa muscular e piora do status nutricional. Não tem para onde correr, porque por mais que você dê comida, se tiver um estado inflamatório intenso, né, a perda se mantém. Como que funciona a história do jejum? O que acontece no corpo? Que é determinada como resposta metabólica à inanição. Pensando no primeiro dia, num jejum após 24 horas, nosso corpo é lindo, maravilhoso. Ele vai criando mecanismos no que dá para suportar a ausência de alimento. Então, após 24 horas de jejum, tem uma diminuição do uso da glicose, que é a fonte principal de energia, e no fígado vai utilizando, mas já deixa lá 15%, mantém da reserva do glicogênio no fígado. Vai diminuir taxas de produção de glicose hepática e de oxidação de glicose em todo o corpo, porque o organismo não sabe quando vai ter alimento de novo, então ele vai diminuindo o metabolismo. As reservas de gordura, metabolismo pensando na principal fonte de energia, a glicose. Então ele vai para outra via. Ele fala, bom, vamos utilizar então a gordura. A gordura, ela torna-se a principal fonte de energia. Então acontece nesse instante a lipólise do tecido adiposo. E tem aumento de produção de cetonas pelo fígado e oxidação de gordura. Então você veja, o corpo ele muda toda a estrutura prévia do metabolismo, a principal fonte de energia utilizada era a glicose, ele vem, não está tendo comida, vamos dar uma segurada, a glicose segura, ele modifica a via para gordura e produção de cetona. Após 24 horas, após 3 dias de jejum, então tá lá no ambiente hospitalar, passa no leito, esse paciente faz 3 dias que não come direito, já vai saber que categoria que ele tá. Ou chega o paciente no consultório, nossa, faz 4 dias que eu tomo praticamente chá, suco, não tô dando conta de nada. Praticamente um jejum, né? Então, você já consegue entender o que está acontecendo no corpo. Após 3 dias de jejum, taxa de produção de glicose reduz mais ainda do que já estava reduzido após 24 horas. Taxa de lipólise dobra, ou seja, se eu tenho que diminuir a primeira fonte, eu tenho que ter muito mais energia proveniente de tecido adiposo. E o aumento dos ácidos graxos produzidos no fígado, associado ao aumento na relação de glucagon plasmático e concentração de insulina, vai aumentar a produção cetônica do fígado. Então, se eu tenho aumento de insulina, de glicose, eu tenho aumento de insulina. Se eu tenho redução de disponibilidade de glicose, eu tenho diminuição de insulina e o hormônio contrarregulador é o glucagon, que vai ativar essas outras vias alternativas para obtenção de energia. 7º dia de jejum. As cetonas plasmáticas, elas aumentam tanto como fonte de energia que chega ao aumento de 75 vezes referente ao padrão normal do organismo. E os corpos cetônicos, no caso do cérebro, eles que vão fornecer cerca de 70% de energia necessária para o cérebro e eles conseguem sim cruzar a barreira hematocefálica. Porque, veja, diminuiu as necessidades da glicose pelo cérebro, porque o organismo está guardando a glicose porque não sabe quando vai ter de novo. E com isso vai reduzir a necessidade de utilizar as proteínas musculares que utilizavam para prover o organismo dos precursores de glicose. Além de tudo isso que eu mencionei, se o corpo continuasse a manter a quebra de músculo, né, de proteína, proteólise habitual, rapidamente, em cerca de 3 semanas, seria letal a quantidade quebrada de proteína. Então, o organismo ele se organiza para ter uma prevenção de rápidas perdas proteicas, tem uma ativação de hormônio tireoidiano e tem a questão das cetonas plasmáticas para ter a energia necessária. Os rins, eles são extremamente importantes para a produção de glicose nesse período. A glutamina, que é liberada pelos músculos, é convertida em glicose no fígado. Então se a glutamina ela vai ser convertida em glicose, eu tenho que dar glutamina para as pessoas? Veja, não tem indicação de dar glutamina para paciente, exceto em paciente que foi queimado, tá? Sofreu queimaduras, em alguns casos muito específicos até o momento. Porque teve uma época que eles liberaram, até pelo ASPIN, pelo ESPIN, que tinha sim uma indicação de dar glutamina, e aí começou
né, porque fazia bem para o indivíduo que estava grávido e tudo mais, e aí a galera começou tudo a colocar glutamina endovenosa, na parenteral, enfim, diversas formas. Entretanto, teve um estudo que chama Redox, que eles viram que não, que a taxa de mortalidade era maior em indivíduos sem indicação determinada, sem determinada indicação, como os queimados, de dar glutamina. Então, muito cuidado com ela, tá? Que muitas vezes você acha que você está ajudando o paciente e está piorando. Então, veja certinho quando deve dar, quais indicações, para não ter esse tipo de erro. E taxa de metabólica de repouso diminui cerca de 15% no 7º dia de jejum. Pensando em alterações de tecidos e funções específicas, todos os tecidos são afetados, o corpo todo é afetado, mas especificamente, de forma mais intensa, o tecido adiposo e o tecido muscular. Pensando na água corporal, o volume intravascular ele é reduzido, mesmo na presença de sobrecarga de fluido corporal. Pensa assim, no indivíduo que ele começa a ser desnutrido, tudo vai depletando nele. Tem uma redução, se ele está desnutrido, ele acaba não estar bebendo nem líquido direito, já tem uma associação com estar desidratado, diminui o consumo de água, diminui o consumo de sódio, que o sódio puxa a água para ficar no ambiente intravascular. Tem diminuição de proteínas plasmáticas, as proteínas plasmáticas, principalmente pensando no albumina e outros, elas puxam também o líquido para conteúdo intravascular. Lesões nas paredes capilares e de células, então acaba extravasando fora do ambiente intravascular, é muita coisa ao mesmo tempo que acontece no organismo num período de desnutrição. O corpo ele faz de tudo para tentar se manter, mas chega uma hora que é tanto prejuízo que ele não dá conta. E tem aumento do conteúdo intersticial do ferro. Pensando na pele, a pele é um órgão enorme, é muito grande. E ele tem uma capacidade de se regenerar muito rapidamente. Ele morre no período de 10 a 14 dias e aí se regenera de novo. Quando tem um quadro de desnutrição, lembra, se tem diminuição de proteínas, acaba que vai afetar também a estrutura da pele, pensando também no colágeno, principalmente. A pele ela fica seca, ela fica bem fina, enrugada, e as camadas basais elas sofrem um processo de atrofia, tanto da epiderme e tem também a presença de hiperqueratose. Quais são as fases, né, do processo de alteração da pele, com alteração do estado nutricional? Tem o estado de hiperpigmentação, depois evolui para rachadura. Às vezes tem pessoas que vão avaliar o paciente, acham que aquela rachadura é do ambiente seco. O clima está mais seco, passa o hidratante. O hidratante pode até dar uma aliviada, mas a questão é caráter nutricional mesmo. Descascamento das camadas superficiais, tá? Começa a descascar. E a pele fica, como eu mencionei antes, fina, atrófica, friável e facilmente macerável. É muito legal quando o paciente começa a melhorar a nutrição dele, como essa pele, quando tá assim, que é característica de deficiência de ácido graxo, melhora. É fantástico. Essa deficiência de ácido graxo você pode ver principalmente em extremidades, aparece também na região de ombro, tudo, mas muito em mãos, as mãos começam a descascar, e muito em pés, tá? Pacientes, quando eu estava na USP lá, tem uma enfermaria para nutrologia que é fantástico. A equipe então é nutrólogo com nutricionista. Nós trabalhamos juntos todos os dias, fazemos tudo junto. Fazíamos, né? Porque agora eu não estou mais lá, que eu já terminei a minha formação. E tudo funcionava. E tem uma copa também, tem uma cozinha, então a enfermaria, e dentro da enfermaria tem a cozinha para individualizar o que alguns pacientes de uma forma específica precisam, porque ela tem desde intestino curto, dependente de nutrição parenteral, que precisa ter a alimentação, às vezes fracionada em 8 vezes ao dia, até paciente anoréxico, com risco de óbito pela perda de peso, super importante, que tenta ficar jogando fora a nutrição enteral o tempo inteiro, tem toda aquela dinâmica, até pacientes super obesos. Nós tivemos um caso de obesidade mórbida, que a paciente ela era pesada no guincho, o guincho chegava até 300 quilos e
A gente não sabe se era 330 a 400, porque o guincho não ia mais do que 300 quilos, sabe? Chegava no máximo. No fim, ela ficou internada há mais de um ano, super desnutrida, né? Lembrar que o obeso, ele é obeso na maioria das vezes por consumo de alimentos que são hipercalóricos, então muita caloria e baixa qualidade nutricional. E aí, por que eu tô falando de tantos pacientes? Por que eu tô falando da enfermaria e tudo mais? Os pacientes mesmo tão diferentes, anoréxico, paciente super obesa, doença intestinal inflamatória, assim, intestino curto, aparecia deficiência de ácidos graxos, porque apesar deles terem patologias tão diferentes, eles tinham uma coisa em comum, que era a desnutrição. E é muito bacana porque à medida que você vai adequando a terapia nutricional, isso some e a pele fica normal. Pensando no coração, o coração ele diminui massa cardíaca e miofibrila, tá tudo sendo consumido para obter energia. Pode aparecer uma bradicardia, uma frequência menor de 40 batimentos por minuto. Fica alerta, esse paciente pode evoluir a óbito, porque uma hora, como eu mencionei várias vezes, o corpo não aguenta. Queda de pressão arterial, decréscimo do volume por sístole. Estudo. Eles fizeram um estudo, o que acontecia em voluntários normais em uso, em consumo de dieta hipocalórica. 24% de decréscimo no peso corporal estava associado a um decréscimo de 38% no débito cardíaco, mostrando o que eu falei de diminuição de massa cardíaca, de bradicardia e tudo mais, alterações nos tecidos cardíacos. Pulmões. Acontece uma diminuição do volume inspirado e também do número de incursões respiratórias por minuto. Tá? Óbvio que se o paciente tiver com acometimento pulmonar, tá lá com uma infecção pulmonar não decorrente do Covid e aí acabou tendo uma outra infecção junto bacteriana, enfim, tá com o pulmão muito comprometido. Você não vai pensar que às vezes esse paciente ele está com diminuição de incursão respiratória, porque por mais que ele esteja desnutrido, ele vai estar tentando, de uma certa forma, compensar ou a diminuição dos alvéolos ou a diminuição de área inflamada para poder respirar um pouco melhor e sair daquele sufoco que está do estado alterado no pulmão. Os rins. Os rins, pensando até uma desnutrição moderada, eles são relativamente preservados, desde que o consumo de água ele seja mantido, ele seja adequado. Porque se o consumo de água não for adequado, tem uma grave redução na perfusão e pode levar tanto a uma insuficiência renal momentânea, né, não tão importante, mas também uma aguda que é mais intensa, com dificuldade de reversão. No caso da desnutrição grave, aí sim, tem já uma diminuição no peso dos rins. Também diminui a taxa de filtração glomerular e a capacidade também dos rins de excretar ácidos e sódio e de concentrar urina. Pode ocorrer ligeira proteinúria, que é a perda de proteínas pelo rim, na urina, né? Os músculos. Então, os tecidos mais afetados são o adiposo e o muscular. Pensando no músculo, tem uma perda de massa muscular e alteração do metabolismo, por mais que o corpo ele tente frear um pouco e tente proteger um pouco o músculo da proteólise, não dá para isso ocorrer em 100%, acaba tendo uma perda significativa. O decréscimo da atividade da bomba de sódio causa um aumento intracelular na concentração de sódio e também diminui o potássio, e a diminuição do potássio vai afetar diretamente o potencial elétrico dos miócitos, contribuindo para a fadiga, porque você altera o processo de contração muscular. Essa questão da perda de massa magra é tão importante que foi publicado um artigo, tem um médico dos Estados Unidos que ele chama Paul Wischmeyer. Ele trabalha em UTI, ele é super especializado nessa área de nutrição para os pacientes e ele é muito bom, sim, tem várias publicações. E ele fez um artigo mostrando que um paciente em unidade intensiva, por dia, ele pode perder até 1 quilo de massa magra. É muita coisa, né? Então, pensar um paciente fica 10 dias, são 10 quilos de massa magra. Pensa na reabilitação. Por isso, tem um outro artigo dele também, muito legal, que chama Nós Estamos Criando Vítimas ou Sobreviventes? Falando que a ciência ela evoluiu tanto, né,
né? Os profissionais estão cada vez mais especializados, as equipes conseguindo trabalhar de uma melhor forma, que os pacientes, sim, você tem um sucesso terapêutico. Às vezes o paciente ele fica entubado, ele dialisa, ele tem várias complicações, mas ele consegue sair depois de um determinado tempo. Mas alguns pacientes que saem, tem pacientes que ficam 1 ano e meio sem conseguir deambular adequadamente, andar direito. Tem pacientes que depois de 2 anos ainda não conseguiram voltar para o trabalho. Não só pela fraqueza persistente, fadiga, entre várias outras alterações. Então é muito importante essa consciência, que não é só questão de você pensar se o paciente está vivo ou não. Como esse paciente está? Qual é o tratamento que nós podemos dar para que ele fique melhor ainda? Que não é só a questão, nossa, que bom, estubou, que bom, deu a terapia enteral e ele não teve diarreia, que sucesso. Mas e aí, como eu vou cuidar desse paciente depois? Sempre pensar no a longo prazo, não esquecer desse paciente, fazer a melhor forma para que ele seja reinserido não só na sociedade, mas também no bem-estar, que é o que todos nós procuramos. Medula óssea. A medula óssea, quando olha o hemograma, não só por perdas, né? Às vezes ele tá com uma anemia, o HB era de 12, o HB agora tá de 10, porque teve perda, foi fazer um procedimento, enfim, ou teve um choque hipovolêmico decorrente de hemorragia. Eu tô pensando também no quadro de desnutrição. A medula óssea, ela vai suprimir a produção medular de hemácias e de leucócitos, que é uma forma de diminuir o gasto energético. E com isso, resultados: anemia, leucopenia e linfopenia. Então, você já pode ter essas 3 alterações decorrentes do processo de infecção, do processo de perda de sangue, decorrente de algum procedimento específico, enfim, ou alguma outra situação, mas também da alteração de status nutricional. Cérebro. Lembra que o cérebro ele diminui o uso de glicose, aumenta o uso de cetona. Cetona ela consegue ultrapassar a barreira hematocefálica e vai se virando por aí. O cérebro ele tem peso e conteúdo em proteínas que permanecem até relativamente estável, porque é um órgão nobre. Então o corpo vai fazer de tudo para preservar o cérebro. E ele é preservado, como eu disse, à custa de outros órgãos e tecidos. Tudo que eu estou falando é referente ao adulto. Sistema imunológico. Os pacientes que eles são desnutridos, eles devem ser considerados imunocomprometidos. Porque numa situação de desnutrição, já tem uma atrofia de todos os tecidos linfáticos, incluindo o timo, incluindo toxilas e os linfonodos. Tem a imunidade que é mediada por células, ela vai diminuir muito mais e com isso vai diminuir a produção de anticorpo e a resposta habitual que teria às infecções bacterianas. Se o indivíduo não estivesse desnutrido, ela é comprometida, porque cai os níveis de complemento, que é importante na resposta imune, e também tem uma alteração, um prejuízo na função dos neutrófilos, que também atuam na função imunológica. E a secreção da imunoglobulina A está prejudicada. Então, olha só que contrassenso, né? O corpo precisaria estar com o sistema imune maravilhoso para combater a infecção, mas decorrente da desnutrição, não está nada bem. Metabolismo energético, um resumo. Então, vai diminuir o metabolismo basal por causa da diminuição do tamanho de órgãos e da sua função. Vai ter um aumento da conversão da formativa do hormônio tireoidiano para inativa, para cair o metabolismo. Vai diminuir a atividade da bomba de sódio, vai diminuir a degradação das proteínas e vai buscar ao máximo conservar a energia. Vai ter decréscimo da temperatura corporal, ausência dos tremores, às vezes, porque num processo de termogênese, num processo de febre, é bem comum acontecerem os tremores, mas até isso às vezes pode ficar ausente decorrente da diminuição do metabolismo e vai suprimir também a atividade do sistema nervoso simpático. Nosso corpo é maravilhoso. Tenta fazer o que dá para proteger a gente de qualquer prejuízo. Finalizando essa parte, e aí? Lembrar que são 3 formas de nutrir o paciente. Primeira, via oral, que é a mais indicada, é a preferencial sempre, seja associado ou não à suplementação nutricional. Depois vem a terapia enteral e a parenteral.
Como que você faz para esse paciente estar desnutrido? Quando que você inicia? Aí na hora que ele chegou, pensa num ambulatório, que está sem comer há muito tempo, já pode dar o tanto de comida que for. Às vezes ele tem que ser mandado para o hospital, no hospital ele está na UTI, quantas horas depois eu já inicio? É livre demanda? Já colocando o VET que você calculou? Lembrar da síndrome de realimentação, que eu vou falar sobre ela, tá bem? Então, vamos seguir para a próxima aula, Desnutrição parte 2. Muito obrigada. Meu contato vai estar aqui e na última aula. Então, se precisar, estou à disposição. Segue meu Instagram e também o meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer coisa que você quiser saber um pouco mais.